O mercado financeiro viveu dias intensos entre os dias 13 e 18 de outubro de 2025. Foi uma semana que misturou esperança e cautela, marcada por movimentos importantes na Bolsa Brasileira, oscilações no câmbio e uma nova rodada de tensão entre as maiores potências do planeta, Estados Unidos e China. Ao mesmo tempo, o Brasil apresentou novas medidas econômicas e enfrentou incertezas, políticas que podem impactar diretamente o futuro dos investimentos no país. Logo no início da semana, o Ibovespa respirou aliviado e encerrou o pregão da segunda-feira em alta de 0,78%, atingindo cerca de 141 mil pontos. O otimismo foi impulsionado por um aparente alívio nas tensões entre as duas maiores economias do mundo. O mercado global reagiu de forma positiva à possibilidade de uma trégua comercial, o que beneficiou especialmente os países emergentes. O real se valorizou e o dólar recuou para cerca de R$ 5,46, uma queda de quase 0,8%. Era um sinal de confiança, um fôlego de otimismo, depois de semanas turbulentas, mas essa calmaria durou pouco. Já na terça-feira, 14 de outubro, o Ibovespa praticamente zerou os ganhos e o dólar voltou a subir levemente. Esse tipo de movimento é um lembrete constante para os investidores. Mesmo que o cenário doméstico pareça favorável, o Brasil ainda depende fortemente do humor internacional. E quando o Fed fala em juros altos, os mercados ouvem e reagem de forma imediata. Enquanto o Brasil alternava entre momentos de otimismo e cautela, o cenário global ganhava novos contornos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China voltou ao centro do palco. Novas tarifas, ameaças de sanções e restrições à exportação de insumos estratégicos voltaram a gerar tensão. O clima geopolítico se deteriorou rapidamente, levantando preocupações sobre o impacto na cadeia global de produção e nas commodities. No entanto, em meio ao nervosismo, uma boa notícia veio do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima sua previsão de crescimento da economia global, estimando uma expansão de 3,2% para 2025. Isso reforçou a ideia de que, apesar das turbulências políticas, a economia mundial segue mais resiliente do que o previsto. O mercado reagiu positivamente, e parte das perdas das bolsas internacionais foi recuperada. Mesmo assim, os analistas alertaram: esse equilíbrio é extremamente frágil. Bastam novas medidas protecionistas, um discurso mais agressivo de Washington ou Pequim, para que a confiança desapareça da noite para o dia. E quando isso acontece, os primeiros a sentirem o impacto são justamente os mercados emergentes, Brasil incluso. Por isso a palavra-chave dessa semana foi volatilidade. Quem entende o jogo e sabe o momento certo de agir, pode ganhar muito. Mas quem se move por impulso corre o risco de perder. No campo político e econômico brasileiro, as notícias também mexeram com o humor do mercado. O governo anunciou um novo pacote de garantias financeiras e incentivos fiscais voltado para o setor de minerais estratégicos, como terras raras e metais essenciais, para a transição energética. A proposta busca atrair investimentos estrangeiros e posicionar o Brasil como um ator importante na cadeia global da energia limpa. Essa estratégia pode representar uma virada de chave para o país. Enquanto o mundo disputa insumos críticos, o Brasil quer deixar de ser apenas exportador de matéria-prima bruta e passar a agregar valor industrial. Para o investidor, essa é uma janela de oportunidade em setores ligados à mineração, tecnologia, energia renovável e infraestrutura podem ser os grandes vencedores dessa nova fase. Mas, ao mesmo tempo, as preocupações com as contas públicas voltaram à tona. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do Senado para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Após a rejeição de uma medida provisória importante, mesmo com o discurso de que o governo pretende manter a meta fiscal, o mercado recebeu o recado com cautela. Há dúvidas sobre como essa meta será cumprida sem cortes severos ou aumento de impostos. E essa dúvida pesa. Quando o mercado desconfia da capacidade fiscal do governo, o risco país sobe, o dólar reage, os juros futuros avançam e a confiança do investidor se abala. Por isso, a credibilidade fiscal continua sendo o maior desafio da equipe econômica. Outro tema relevante foi o avanço das discussões sobre questões ambientais. Uma pesquisa revelou que 61% dos brasileiros são contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas pela Petrobras. Esse dado reforça o crescente peso da agenda ambiental no debate econômico.
A pressão sobre a estatal e o governo deve aumentar, e empresas do setor de energia e petróleo podem enfrentar dificuldades regulatórias e de reputação. Por outro lado, essa resistência popular pode impulsionar ainda mais o desenvolvimento de projetos sustentáveis e atrair fundos internacionais preocupados com critérios ambientais, sociais e de governança. Energia solar, eólica e biocombustíveis tendem a ganhar força nesse novo cenário. Enquanto isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin viajou à Índia para discutir cooperação em defesa, tecnologia e comércio. Essa aproximação entre Brasil e Índia reforça o movimento do país de diversificar suas parcerias internacionais e reduzir a dependência de mercados tradicionais, como os Estados Unidos e a China. A médio e longo prazo, essa estratégia pode abrir espaço para novas oportunidades de exportação e fortalecer a base industrial brasileira. Encerrando a semana, o Fundo Monetário Internacional fez um alerta importante. Os ciclos eleitorais na América Latina, previstos para 2025 e 2026, representam riscos significativos para a disciplina fiscal da região. Traduzindo para o investidor, durante anos eleitorais, governos tendem a aumentar gastos públicos em busca de popularidade, e isso normalmente assusta o mercado. No caso do Brasil, a mensagem foi direta. Qualquer sinal de descontrole fiscal pode afetar a credibilidade do país e elevar o custo de financiamento da dívida pública. Em resumo, a semana de 13 a 18 de outubro de 2025 deixou claro que o investidor precisa manter a atenção redobrada. O ambiente global continua instável, as políticas domésticas estão sob escrutínio e o jogo fiscal segue apertado. Mas ao mesmo tempo surgem boas oportunidades para quem sabe observar o movimento das placas tectônicas do mercado. O investidor inteligente não se deixa levar apenas pelas manchetes. Ele enxerga o contexto, entende os fluxos e aproveita as distorções criadas pela volatilidade. E é justamente nessas horas de incerteza que surgem as melhores chances de multiplicar patrimônio. Portanto, para quem acompanha o Rei das Finanças 7, a mensagem é clara. Continue atento às mudanças na política monetária global, aos sinais do governo brasileiro sobre a responsabilidade fiscal e as transformações que a economia verde pode trazer para o país. Esses serão os principais vetores de oportunidade nos próximos meses. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Brasil vai conseguir manter o controle fiscal e aproveitar o boom dos minerais estratégicos? Ou acha que o risco político ainda é o maior inimigo do investidor? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás dos movimentos do mercado, deixa o seu like, se inscreve no canal Rei das Finanças 7 e ativa o sininho. Porque aqui a informação é clara, direta e feita para transformar o seu conhecimento em resultado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também quer investir com inteligência e ficar por dentro das principais notícias que realmente mexem com o seu dinheiro. E esse foi mais um episódio do Rei das Finanças 7, onde o seu conhecimento vale ouro. Nos vemos no próximo vídeo.